Voltamos com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre a reforma da Previdência e para isso nós convidamos o especialista em Direito Previdenciário, professor e advogado nas comarcas de São João del Rei, Barbacena e Barroso, o doutor Rafael Cimino Moreira Mota. Doutor, nós estamos aqui com algumas perguntas dos telespectadores e o Edmilson, do bairro do Senhor dos Montes, está parabenizando, né, o nosso programa. Muito obrigada, Edmilson, pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigado. Né? E o Roberto Matuzinhos faz um questionamento. Ele quer saber se no período que está encostado por doença, conta como tempo de trabalho. Bom, vamos traduzir para o vocabulário técnico, né? Encostado por doença seria estar sob o benefício de auxílio-doença, onde a pessoa está com uma incapacidade para o trabalho, mas é uma incapacidade transitória. Por exemplo, a pessoa trabalha como carteiro e quebrou a perna. Ele não tem condição de sair entregando cartas por aí. Então, enquanto ele está no período de recuperação, ele está afastado do trabalho. Esse período de afastamento, ele conta sim como tempo de contribuição, desde que a pessoa retome o trabalho. Se ela não retornar ao trabalho, isso não vai contar como tempo de contribuição. Isso na lei atual. Não há nada ainda ventilado sobre alguma mudança nesse sentido na nova reforma. Tá? Os benefícios por incapacidade por hora não vão ser alvo de mudança. Apenas os benefícios que envolvem tempo de trabalho, a aposentadoria por idade, pensão por morte, aposentadoria especial. Né? Bom, a Clarice, do Bom Pastor, ela quer saber uma questão que inclusive já até foi falada aqui. Se a viúva vai receber... Peraí, deixa eu tentar entender a pergunta. Viúva e vai aposentar, ela precisa escolher qual benefício receber ou fica com os dois? Na atual legislação, a viúva ela está recebendo a pensão por morte e ela pode sim acumular uma aposentadoria. No caso, a aposentadoria dela, vai poder acumular as duas. Se a PEC passar nos moldes em que está sendo desenhada atualmente, ela não vai poder acumular. Ela vai ter que escolher uma das duas. A de melhor valor é que ela vai ter que fazer a opção, ou a de melhor condição ela vai ter que fazer a opção. Tá? A Pâmela do Matuzinhos, ela está perguntando se está correto que são 49 anos de contribuição para receber 100% do salário na aposentadoria. Sim. Sim, esses 49 anos aí também são embasados na expectativa de vida do brasileiro atualmente. Tá? Então, quando eu disse a respeito da idade mínima para se aposentar, falando dessa progressão, que no meu caso chegaria a 76 anos, esses 49 anos também vão subir. Certo? Eles vão ter uma majoração também. Tá? Ou seja, ninguém vai aposentar, todo mundo vai morrer. Ficar complicado. Vai ficar complicado. E só para fechar os pontos, né, mais marcantes da reforma, da proposta de reforma, né, como que fica, doutor, a aposentadoria especial? Só explica em breves linhas. A aposentadoria especial, né? ela é o benefício por tempo de trabalho que é dado ao trabalhador que trabalha em condição insalubre, penosa ou perigosa. Então vamos colocar um exemplo aqui. A pessoa que trabalha sobre forte ruído, calor, frio, poeira, trabalhador de mineração, por exemplo. Esses trabalhadores, área da saúde, né? área da saúde também, esses trabalhadores recebem o adicional de insalubridade, que é um símbolo aí, então, do risco ao qual eles estão expostos. Além desse adicional de insalubridade, cada um dia de trabalho dele conta como 1,4 dias de trabalho nosso, por exemplo, que não estamos expostos a esses riscos. Né? Nós estamos aqui, por exemplo, no estúdio e tal, não há qualquer tipo de risco dessa natureza. Então, a contagem de um dia de trabalho dessa pessoa é diferenciada, então ela se aposenta mais cedo. Na proposta de emenda constitucional que muda as regras da Previdência, a aposentadoria especial sairia de cena. Haveria, na verdade, uma dificuldade maior para que essa pessoa tivesse uma aposentadoria por tempo, considerando aí a sua situação. Tá? Então, a aposentadoria especial de hoje, honestamente, ela acabaria. Tá? Infelizmente, ela acabaria. E a questão da mulher, né? Porque nós vimos aí você falar, né, que equiparou agora, né, com relação à idade, mas isso é constitucional? Pois é. A Constituição diz que nós temos que tratar de maneira desigual os desiguais. Né? Nós falamos a respeito dessa desigualdade agora há pouco contra o trabalhador rural. Né?
E a gente tem que falar dessa desigualdade com relação à mulher. Tá certo que a Constituição diz que homens e mulheres são iguais com relação a direitos e deveres e tudo mais, mas quando a gente olha o cenário de que a mulher, em que pese ter alcançado diversos direitos, tem vitórias acumuladas ao longo da sua história, é fato que, infelizmente, a mulher ainda é socialmente inferior ao homem no que tange a sua remuneração, a possibilidade de ascensão na carreira. Então nós temos ainda, infelizmente, uma diferença muito grande entre homens e mulheres. Só a título de ilustração, estatisticamente falando, a mulher ganha 27% menos do que o homem. Nós não estamos falando de São João del Rei ou dessa empresa, nós estamos falando do nível Brasil, certo? E temos que lembrar do fato de que, em que pese a mulher ter alcançado essas diversas vitórias, ela ainda faz jornadas dupla ou tripla. Né? E essas jornadas aí colocam a mulher em posição diferente. Então, equiparar a idade mínima para aposentar de homens e mulheres, honestamente, aí a gente vai estar tratando pessoas desiguais em condição igual. A gente vai estar indo contra a Constituição. Ou seja, pelo que a gente tem falado aqui, a Constituição Federal tem sido rasgada sucessivamente. Os princípios essenciais da Constituição têm sido ignorados. Né? O que vai reverter em uma total a desgraça, em desfavor aí da população brasileira menos favorecida, que infelizmente é a maioria absoluta. Infelizmente, nosso Supremo Tribunal Federal, que deveria zelar pelo cumprimento da Constituição, né, está lá com ministros... A coisa não está... baseada em decisões nada jurídicas, sempre políticas, né? E um ponto que é bem interessante a gente falar a respeito dessa reforma a reforma é tão lesiva, ela é tão ruim, que nem os congressistas querem a reforma para eles. Por que eu estou falando isso? Porque há mais ou menos umas 2 semanas, uma semana ou 2 semanas, não me recordo bem, um deputado do Norte ou do Nordeste, também não me recordo, protocolou na Câmara dos Deputados um pedido de emenda na reforma da Previdência, no sentido de que aquela reforma que está sendo proposta, que está sendo votada por eles, não os afete. Ou seja, a coisa é tão feia, a coisa é tão ruim, que eles não querem nem para eles. Então, assim, serve para o Brasil inteiro, mas não serve para eles. Olha, peraí, vamos colocar os pingos nos is aqui, se é para fazer, vamos fazer para todos. Nós não somos contra reforma, desde que seja uma reforma para melhorar, não para tirar direitos. Né? E está tão nítido que há aí um corte de direitos que os próprios congressistas estão querendo se defender. Pois é. Né? Nós temos aqui uma última pergunta de um telespectador, a Cláudia do Inocop. Ela está dizendo que ela é servidora pública municipal e que ela tem 47 anos de idade e 22 de contribuição. O que muda para ela nisso aí? Tudo. Para ela vai mudar tudo. Para os trabalhadores que têm a proximidade dos 50 anos, é que a reforma vai ser um pouco menos lesiva. Tá? Tem se ventilado aí que quem vai ter acima de 50 anos não vai sofrer as consequências. Vai sim, gente. A reforma vai afetar todos nós. Tá? Só para a gente ter um paralelo, em 1998, o tempo mínimo de contribuição subiu de 30 anos para o homem para 35. E para a mulher de 25 para 30. Só que, para quem já estava no meio do caminho, ou próximo de chegar a esse tempo de contribuição, nasceu o que a gente chama hoje de aposentadoria proporcional, que é, na verdade, uma regra de transição, um entreposto entre a lei antiga e a lei nova. Então, vai nascer um entreposto entre a lei antiga e a lei nova. Mas falar que não vai ser lesado, isso aí, infelizmente, é uma ilusão. Mas mesmo ela sendo servidora pública? Mesmo sendo servidora pública, a reforma da Previdência, ela está voltada no sentido de fazer com que o serviço público e a iniciativa privada converjam para as mesmas regras. Mas parece que os estados, tiraram os estados da... A princípio, há esse diálogo para que os estados na PEC tenham a sua reforma, entre aspas, protelada. Eles estão fora, mas já que todos os estados têm que seguir o que está previsto na Constituição e a PEC vai reformar a Constituição, os estados e os municípios vão ter que se adequar. Obviamente, então, falar que não vai afetar o servidor público estadual ou municipal é ilusão, vai afetar. Né? Se houver essa disparidade na Constituição, nós vamos ter aí que os estados e os municípios vão estar agindo contra
a Constituição Federal contra a lei. E só um ponto aqui para lembrar que o nosso atual presidente, ele é constitucionalista, né? Constitucionalista, aposentado desde os 55 anos de idade, ganha 36 mil reais. É muito fácil para ele impor essa reforma, né? Com certeza. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer a presença do Dr. Rafael. Obrigado. Quero agradecer a participação dos telespectadores, a audiência e deixar aqui o espaço para você deixar a sua mensagem final, né? Mandar o seu abraço, os seus cumprimentos, né? Para a Grazi, a esposa dele que está aqui junto conosco no estúdio. Bom, realmente eu queria agradecer a presença da minha esposa, que tem sempre me dado muita força, muito carinho nessa caminhada. Né? Agradecer o apoio da TV Campos de Minas, né? Como sempre, e também reforçar aqui o nosso apoio a todas as organizações que têm se posicionado contra a reforma da Previdência. Eu convido você, telespectador, a acompanhar o site da ANFIP, 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 Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, para se informar a respeito da existência ou não de déficit da Previdência. Né? E para ler um pouco nas fontes de mídia, para acompanhar um pouco mais a fundo essa questão das normas que estão sendo previstas na PEC, para ver o quão lesivo isso vai ser para você. Essa reforma da Previdência é uma reforma que não vai afetar o fulano, o beltrano, o ciclano, não, vai afetar você. Então é importante que você se informe, que você se posicione e que você compreenda o quão lesiva ela é para você. E como eu disse anteriormente, se é uma reforma tão lesiva que nem os progressistas querem para eles, ora, com certeza é lesiva para nós. Então, eu convido você a analisar essa questão com bastante afinco, com bastante carinho. E eu deixo o nosso contato à disposição, caso haja qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de necessidade, no 32 988 18 0246. Você pode repetir devagar para o nosso telespectador poder notar? 988 18 0246. E nós atendemos também na Rua Irmãos Faleiros, número 71, no bairro Matozinhos, atrás do Mercado Bergão. Isso, e o espaço fica aberto para quem quiser tirar as dúvidas. Sim, nós estamos à disposição, sempre. Bom, e para você que não viu ou quer rever o nosso programa, ele é reprisado às quintas-feiras, às 11 da manhã e às sextas-feiras, às 10 da noite. Na próxima quarta-feira, nós teremos um novo encontro com o Dr. Rafael, não o Dr. Rafael Silva Moreira Mota, Dr. Rafael Campos, que também é apresentador. E muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência e boa noite. Boa noite.